Paz do Senhor aos irmãos. Amém. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, o livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 4. E hoje nós vamos ler a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 23. Neemias, capítulo 4, a partir do versículo 10, nos diz assim: Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém? Queridos, nós vamos concluir
texto que começamos a falar no último culto com a família, reedificando lares destruídos. Nós falamos 2 pontos e agora nós vamos falar os últimos 2 tópicos e concluirmos o raciocínio. Perceba que no versículo 10 ao versículo 15, nós observamos o inimigo de forma sutil, o inimigo procurando uma brecha para nos atingir, o inimigo procurando uma brecha para atingir o povo de Israel. Da mesma forma, é nos nossos dias. O inimigo das nossas almas, da mesma maneira, ele segue procurando brecha, procurando uma oportunidade. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Pedro vai nos dizer, que o inimigo, que o adversário das nossas almas, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está à espreita, ele está esperando o momento oportuno, ele está esperando uma oportunidade. Nós vemos que isso é especialidade de Satanás desde o Éden. Ele busca uma oportunidade para, assim, de forma sutil, tentar desvirtuar aquilo que Deus fala, tentar desvirtuar a palavra de Deus e gerar confusão na mente dos crentes, ou encontrar uma brecha, uma falha na nossa vida, e então ele entra e faz a sua arruaça, e quando nós percebemos, ele já entrou, já tomou conta, e aí a situação já está complicada. Veja bem, perceba que dentro desta especialidade do inimigo, ele estava observando Davi. Davi batalha com o gigante Golias, vence a batalha, mata o gigante. O tempo passa, lá na frente Davi vai reinar sobre todo Israel, e em uma batalha vai nos dizer a Bíblia que Davi, já avançado em idade, ele não quer ficar em casa, ele quer ir para a batalha. E ele, cansado da batalha, a Bíblia nos diz que ele se recosta sobre uma pedra para descansar, porque ele estava cansado, e a Bíblia diz, ele já estava avançado em idade, avançado em dias. Davi já não era mais o garoto, Davi já não era mais o menino, Davi já não era mais aquele moço que enfrentou Golias. Mas enquanto Davi estava guerreando, enquanto Davi estava na batalha, um adversário, um gigante por nome Isbibenob, estava a observar Davi. A Bíblia vai dizer que ele portava consigo uma espada nova, uma espada que, segundo alguns historiadores, ela foi preparada exatamente para aquele momento. Ele esperou durante toda a sua vida uma oportunidade para matar Davi. Ele esperou durante toda a sua vida uma oportunidade para vingar-se de Davi. E quando Davi está sentado, cansado da guerra, lá vem ele para matar Davi. Mas prepara-se um jovem por nome de Abisai, filho de Zeruia, meia-irmã de Davi. Ele então vai, mata o gigante, livra Davi e dá vitória ao povo. Perceba
saiba que o que me chama a atenção é que muitas vezes o adversário, ele nos tenta hoje para nos derrubar amanhã. Ele prepara uma emboscada para mim e para a sua vida hoje, procurando nos derrubar lá na frente. Ele é paciente, ele espera o momento exato, ele espera um momento de descuido meu e seu, para então ele nos atacar. Precisamos estar atentos às armadilhas e às ciladas do inimigo. Mas o que me chama a atenção é que ele usa os inimigos aqui neste texto, os adversários aqui neste texto. Eles usaram de 3 expedientes para tentar impedir o avanço da obra. Mas o que me faz pensar é o versículo de número 10. Veja bem: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Devido à dificuldade, bate então no povo um desânimo. Não vamos poder edificar, é muito escombro. Mas, irmãos, quando eu comecei a meditar neste texto, eu parei para pensar uma coisa: por que este povo estava desanimado com as adversidades? Qual a origem desse povo? Porque não era um povo qualquer, era um povo que tinha uma origem. Qual a origem desse povo? Vamos encontrar a origem desse povo lá em Gênesis. Gênesis 49. Veja o que nos diz a Bíblia. Livro do Gênesis 49, versículo de número 8 até o versículo de número 12. Veja: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Qual a origem desse povo? Qual a origem desse povo? Esse povo, lá na frente, tinha sangue de um guerreiro, tinha sangue de um povo forte correndo em suas veias. O texto que nós lemos são as bênçãos proféticas de Jacó. Jacó abençoando os seus filhos. E quando nós olhamos
Lá mais adiante, nós vemos que deste povo surge o rei Davi, um homem destemido, um homem de coragem, um homem que não fugia à batalha. Ou seja, qual é a origem desse povo? A origem desse povo é um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo que logo nós observamos, nós não poderíamos esperar outra coisa deste povo, a não ser que fossem homens e mulheres destemidos, homens e mulheres de coragem. Afinal de contas, estavam debaixo da bênção de Deus, mas eles agora estavam com atitude contrária, eles agora estavam temerosos, eles agora estavam preocupados com a dificuldade. Mas então, por que eles ficaram desanimados? Nós mostramos a origem do povo, mas agora nós precisamos entender: se este povo é descendente de um povo forte, corre em suas veias o sangue de um povo forte, por que então eles estavam com medo? Por que então eles estavam desanimados? Vem comigo para a Bíblia. Por quê? Porque a origem do desânimo está no próprio livro de Neemias. Primeiro ponto que eu vejo como a origem do desânimo deste povo, qual é? Era que algumas pessoas estavam colaborando secretamente com o inimigo. Veja Neemias, capítulo de número 6 e o versículo de número 17 até o versículo 19. Veja o texto, veja o que a Bíblia nos diz. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Sabe o que tinha? O agente X9 no meio do povo. Ele levava daqui para lá e trazia de lá para cá. Isso começou a gerar desânimo. Não o fato deles estarem ali, não eram as dificuldades que estavam gerando desânimo, mas o fato deles fazerem um jogo duplo, viverem tanto do lado de Neemias, mas contra Neemias, o fato de agirem pelas costas de Neemias de uma maneira e na presença de Neemias de outra. Ou seja, a duplicidade de caráter, a duplicidade de vida. Ei, irmão, a Bíblia nos exorta a não sermos de ânimo doble, a não termos um ânimo doble. Ou seja, hoje eu quero servir a Deus, mas amanhã eu já não quero servir a Deus. Ou seja, eu quero servir a Deus, mas eu quero comer na mesa de Satanás da mesma forma. Tem gente que bota a culpa na igreja, tem gente que põe a culpa em lideranças, tem gente que põe a culpa em A, B ou C pelo seu desânimo, mas a raiz do desânimo está na duplicidade de vida. A raiz do desânimo em muitos de nós está na falta de integridade na vida cristã. Que Deus nos ajude a termos famílias enraizadas em Jesus Cristo e em sua palavra, e que não vivamos uma vida dupla, mas vivamos inteiramente para adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a
Agora perceba, mais um motivo, mais uma razão para o desânimo. Os líderes, alguns líderes de Judá, foram tomados pela ganância e não eram inteiramente dedicados ao Senhor. Quando o sacerdote da casa não conduz a sua família do modo bíblico, o final é trágico. Vou repetir. Quando o sacerdote da casa perde a autoridade, a liderança no seio da família, o final é trágico. Você conhece muito bem a história de Eli, um sacerdote, que seus filhos eram sacerdotes. Era para ser uma família modelo em Israel. Era para ser uma família modelo para a nação. Afinal de contas, eram eles os responsáveis pela adoração. Eram eles os responsáveis por ensinar o povo a palavra verdadeira. Eram eles responsáveis pelo culto a Deus. Mas como viviam os filhos de Eli? A Bíblia vai dizer que eram homens execráveis. A Bíblia vai dizer que eles eram filhos de Belial. A Bíblia vai dizer que Eli já havia perdido a autoridade sobre seus filhos. Resultado: Israel perdeu a guerra, perderam a arca da aliança, e os filhos de Eli perderam a vida, e Eli perdeu a vida. E por quê? Porque não exerceu como deveria exercer o sacerdócio no seio de sua família. Ei, sacerdote da casa, bota a tua vida no altar, bota a tua vida na presença de Deus, porque é contigo que Deus tem que falar para dirigir a tua casa. Esse negócio de sacerdote não exercer liderança dentro de casa, Jesus está olhando lá de cima e a conta vai chegar, meu irmão. Presta atenção, Deus nos chamou para sermos exemplo, para sermos modelo. Deus nos chamou para vivermos uma vida de intimidade com Ele. E qual deve ser a prioridade? As coisas do alto. Agora veja, capítulo 13 deste livro de Neemias. 13, versículo 15. Olha o que nos diz a Bíblia. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles, por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim,
E não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém. Antes do sábado ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ou seja, Israel passou por um momento de cativeiro, com o objetivo de Deus tratar com a nação por causa de sua idolatria. Mas o que a Bíblia nos mostra é que enquanto alguns trabalhavam para a reconstrução da cidade e de suas vidas espirituais, outros não aprenderam a lição do cativeiro, outros permaneceram no erro. Veja que Neemias precisou repreendê-los, Neemias precisou tratar com eles, para que eles pudessem entender que estavam errados. Agora, irmãos, perceba que uma vez passando pelo cativeiro, será que a nação não aprendeu? Será que eles não conseguiram compreender? O texto é claro e vai nos dizer que a razão, uma das razões deles terem ido ao cativeiro, foi qual? Foi profanarem o dia de sábado. Foi qual em nossos dias? Profanar o sagrado, profanar aquilo que é sagrado, profanar aquilo que é para Deus. E toda vez que eu profano aquilo que é sagrado, eu estou tocando em Deus, eu estou mexendo naquilo que é de Deus, eu estou mexendo naquilo que é para a adoração do Eterno, e o que é para a adoração dele deve ser entregue a ele, deve ser dado a ele. Não mexa naquilo que é dele. A igreja dos nossos dias está pecando porque tem profanado aquilo que é santo. O dia do Senhor, naqueles dias, não podia fazer nada. Era um dia exclusivo para adoração, era um dia exclusivo para culto. Oh, irmão, mandai que é fácil, dói o coração quando você chega em dia de culto, dia sagrado para adoração, momento de adorar a Deus, e você vê crente profanando aquilo que é sagrado. Você vê crente adentrar as portas da igreja, não adorar a Deus, não exaltar a Deus, não cultuar a Deus, alheio ao que está acontecendo. Deus está
sagrado. A ganância do povo, a ganância do povo levou alguns líderes a profanarem o sagrado. Parece um retrato dos nossos dias. Parece um retrato dos nossos dias. Quando muitos líderes, e quando eu digo líderes, eu digo muitos que estão em cima, em tribunas, e muitos que estão embaixo, mas são líderes de famílias, estão profanando o sagrado. Não incentiva suas famílias a adorarem a Deus, a cultuarem a Deus, mas leva-os para fora da igreja. Toda e qualquer, você já parou para observar que toda e qualquer programação é sempre em dia de culto. Ninguém falta serviço para passear, falta culto. O que é isso? E por que eu não falto trabalho para passear? Porque eu preciso de dinheiro, mas eu preciso muito mais da presença de Deus na minha vida. Eu preciso muito mais adorar o meu Deus do que dinheiro. Nós já lemos aqui hoje: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. Eu vejo a Bíblia, o próprio Jesus nos ensinando no Evangelho segundo o relato de Mateus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. E Jesus está falando que Ele sabe, Deus sabe, Ele disse isso: o vosso Pai Celestial bem sabe que vocês precisam de tudo isso que é comer, beber, vestir, calçar. Mas Ele usa o exemplo dos pássaros, Ele usa o exemplo dos lírios do campo, que não trabalham nem fiam, mas Ele diz: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. O que é que a Bíblia está dizendo? Que quando você e eu tivermos Deus como prioridade na nossa vida, nós seremos mais bem cuidados do que o homem mais rico da face desta terra, porque quem cuida da igreja é o dono do mundo, é o dono do ouro e da prata. Mas de candaraba chore candalácia. Nós não precisamos nos preocupar. Eu não estou dizendo que você vai parar de trabalhar, mas eu estou dizendo que você tem que priorizar as coisas que são do Senhor. A prioridade é o que é de Deus. Aleluia. Eu sou prova viva de que Deus cuida das nossas vidas. Enquanto nós formos fiéis a Deus, Ele permanece fiel a nós. Ele cuida de você, Ele cuida de mim. A origem do desânimo não é a dificuldade no trabalho, como alguns de Judá colocaram. A origem do desânimo é a falta de comprometimento com as coisas de Deus, a falta de comprometimento com Deus, a falta de vida com Deus é o que gera o desânimo em muitos crentes nos dias de hoje. E é por isso que tem muita gente hoje abandonando a casa do Senhor, a presença de Deus. Por quê? Porque estão muito mais voltados para as coisas deste mundo do que para as coisas do Senhor. Você que é chefe de família, que é líder, bota a vida no altar, irmão. Bota a vida no altar. Pastor, eu preciso trabalhar
trabalhar, eu também. Todos nós trabalhamos. Cada um na sua chamada, cada um na sua área. Não chegou o tempo ainda de você trabalhar em tempo integral na obra como eu trabalho. Vai chegar o seu momento. Eu também trabalhei na fábrica como muitos de vocês, e digo mais, nem todo mundo vai ter chamada para trabalhar em tempo integral, porque se você não consegue ser fiel a Deus, irmão, recebendo todo mês na sua empresa o trabalho, o fruto do seu trabalho, você não consegue ser fiel a Deus, quem dirá na obra, tendo que orar, buscar a Deus todos os dias, para poder no final do mês ter o seu salário, ter o que comer. Não consegue ser fiel a Deus, faz barganha, prioriza o material, pode faltar, não pode faltar para o meu passeio do feriado. Não pode faltar para os meus divertimentos. Afinal de contas, eu trabalho duro, todos. Mas a prioridade é Deus. A prioridade são as coisas do Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aleluia. Aí a gente diz que eu estou desanimado, por quê? Por causa da pregação. Eu estou desanimado porque por causa da igreja. Eu estou desanimado porque por causa da liderança. Eu estou desanimado porque por causa do irmão A, por causa do irmão B. Mentira. Você está desanimado porque você não tem vida com Deus. Porque se eu e você tivermos uma vida de oração e de meditação na palavra do Senhor, não há dificuldade que nos pare. Não há barreira para nos impedir de seguir avante. Não há. Só que a nossa geração é uma geração de crente muito Nutella. É aquele crente cristal, que você não pode apertar, se apertar quebra. Não, deixa eu aqui, deixa eu quietinho, não chama atenção não. Não pode. Tem que deixar a gente à vontade. Tem que deixar a gente fazer o que quer. Ok. Só que o resultado vai vir. Ok. Você quer obedecer, obedeça. Mas deixar de pregar eu não deixo. Você quer aprender, quer absorver e aplicar na sua vida? Amém. Se não quer, o problema é seu. Mas deixar de ensinar nós não vamos. Deixar de pregar a verdade nós não vamos. Porque o meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. O meu compromisso com a igreja é de ensinar a ela a verdade das Escrituras. Eu não estou aqui para massagear ego de crente. Eu não estou aqui para massagear ego de crente. Pastor, essa mensagem é muito dura, eu vou embora, tchau. A igreja de hoje precisa ter mais compromisso com Deus. Não é compromisso com o homem, mas compromisso com o Deus da igreja. Quando eu tenho uma vida com o Deus da igreja, logo eu tenho uma vida de comprometimento com a igreja em que eu congrego, com os meus irmãos em Cristo. Agora, se eu não consigo viver uma vida cristã autêntica aqui, eu também não vou conseguir lá. O problema não é a igreja, o problema sou eu. O problema não está no lugar em que eu congrego, o problema está na vida cristã que eu vivo.
O problema está no estilo de vida que eu vivo. A igreja de hoje, infelizmente, ela deixou Deus em segundo plano. Muitos crentes, infelizmente, hoje, deixaram Deus em segundo plano. Deus tem se tornado secundário para muitas pessoas. Se dá tempo, eu vou. Se dá tempo, eu faço. Se sobrar, eu dou. Quando Deus tinha que ser prioridade. Nós estamos tratando Deus como secundário em nossas vidas. Mas veja, diante de tal situação, o desânimo vem. A porta, eles não abriram uma brecha para o diabo, para os inimigos. Eles abriram uma porta e convidaram para entrar. Aí, qual é o segundo expediente que eles usaram, que os inimigos usaram? Porque o primeiro, eles tentaram paralisar a obra, provocando desânimo interno, desânimo no meio do povo. Mas a origem do desânimo era a falta de comprometimento. Então quem não tinha compromisso, desanimava quem tinha. É igual hoje. Crente não gosta de oração, não gosta de culto de ensino. Aí diz o quê? Para que ir, irmão? Para que orar? Ora na tua casa. Precisa ir para a igreja orar, não, ora em casa. Não precisa ir para o culto de ensino, não. Assiste depois no canal do pastor. Precisa não. Quem faz isso? Quem não tem compromisso. Porque quem tem, diz, irmão, eu não posso ir, estou trabalhando, mas vai lá, porque aprender a palavra de Deus é bom. Irmão, eu não posso ir porque eu estou trabalhando, mas vai lá orar, porque quanto mais nós oramos, mais poder de Deus nós recebemos. Irmão, eu não posso ir hoje não, mas olha, vai lá você precisa ir. Aí o que acontece? Sabe por quê? Sabe por que que hoje, as pessoas dizem assim, não, eu não vou para o culto no meio da semana por causa do serviço. Porque eu trabalho demais. Então, por causa do serviço, eu não vou para o culto no meio da semana. O problema é que nem no feriado vai também. Está em casa, não está trabalhando, mas não vai. Sabe o que é isso? Falta de comprometimento. Porque quem está comprometido e o seu horário de trabalho o impede de estar, quando ele tem uma oportunidade, é a primeira coisa que ele quer fazer. Hoje é dia de adorar a Deus, eu vou para a casa do meu Senhor adorá-lo, eu vou para a igreja adorar o meu Jesus. Agora quem não tem compromisso diz, o pastor não sabe que eu estou em casa, o pastor não sabe que eu estou de folga, então eu vou ficar em casa porque ele pensa que eu estou trabalhando. O problema é que essa duplicidade de vida, você está enganando a você mesmo, porque você pensa que é crente autêntico, mas não é. Você é um crente falsificado. Está precisando de um verdadeiro encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque a gente diz, o pastor não está vendo, não sabe que eu estou em casa, então eu vou ficar em casa, porque para ele está trabalhando. O problema é que Deus está olhando você lá de cima, e ele diz assim, o pastor não está vendo, mas eu estou vendo. Sabe o que parece em muitas igrejas hoje? Servos de pastores. Mas a gente não serve pastor, a gente serve a Deus. E se eu sirvo a Deus, eu sei que Ele tudo vê. Se eu sirvo a Deus e eu o conheço, eu sei que a Ele eu não engano. Eu sei que eu posso até me esconder
dos olhos da liderança humana, mas eu não me escondo dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que Ele tem 7 olhos, como 7 chamas de fogo olhando para todos os cantos da terra. Ele contempla todas as coisas. A Bíblia nos ensina que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós teremos que prestar conta. Ei, irmão, você não entendeu ainda. Nós teremos que prestar conta diante dele. E aí naquele dia ele vai dizer: sabe, aquele dia que você enganou, está aqui anotado. Sabe aquele dia que você disse que não podia, mas podia? Está aqui anotado. Sabe aquele dia que você disse que ia fazer tal coisa e você não fez, foi fazer outra? Está aqui anotado. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. E sabe o que é lindo? É que ele revela. Sabe o que é lindo? É que ele mostra. Tem gente que às vezes vem falar com a gente, irmão, com aquela maior cara de madeira, sabe? Que a vontade que dá é de dar um vidrinho de óleo de peroba para o indivíduo e diz assim: ô pastor, olha, foi assim. E o Espírito de Deus diz: é mentira. Olha para ele, olha para ela. Aí a gente olha e o Espírito diz: olha onde estava. E o Espírito Santo revela. Não brinca com Deus não, irmão. Não brinca com Deus não. Existem famílias que estão capengando hoje por culpa do sacerdote da casa, que não é homem de Deus, que não é um cristão autêntico. Aí a família está tropeçando, a família está indo de mal a pior. Cada dia é uma novidade na família. Sabe por quê? Por causa do líder, por causa do sacerdote do lar, que perdeu a comunhão com Deus. E quando o sacerdote perde a comunhão com o Eterno, o barco perde a direção, o barco fica à deriva, o leme do barco não tem piloto, não tem quem controle, vai bater no primeiro iceberg que surgir no meio do caminho. Aí olha o que acontece, porque a brecha estava aberta. Olha o versículo 12 do capítulo 4. O inimigo tentou paralisar a obra fazendo o quê? Espalhando boatos. Olha o versículo 12. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Boato. É assim que acontece hoje. É assim. Você já parou para observar? Fiquei sabendo. Me falaram. Olha, cuidado, porque o fulano disse para o cicrano, e o cicrano disse para mim, eu estou dizendo para tu. Quer dizer, está vendendo o peixe do outro. Aí espalha boato no meio da igreja, no meio do povo. Vem com boatos para dentro de casa. Porque a brecha está aberta. Porque se a porta está fechada, quando o boato surge, irmão, sabe por que tem fofoqueiro? Eu vou falar. Sabe por que tem fofoqueiro? Porque tem uma orelha para dar atenção para ele. Porque tem um ouvido que escuta ele.
Porque se o ouvido tivesse fechado, ô irmão, você vai falar mal do fulano? Vai falar mal dele então para Jesus. Não vem falar mal dele para mim não. Ô irmão, isso aí é mentira. E eu não aceito. Ô irmão, isso é conversa. Então vá orar. Vá buscar Deus. A gente fala muito mais da vida dos outros do que da Bíblia. Tem muito crente hoje que fala muito mais da vida dos outros, se alimenta muito mais das desgraças alheias do que da palavra de Deus. Irmão, eu vou mais fundo ainda. Se tivesse hoje, se existisse nos nossos dias uma revista de fofoca evangélica, venderia mais do que a Bíblia. Espalharam um monte de boato no meio do povo. A estratégia do diabo naquele tempo é a mesma hoje. Só mudaram os personagens, as pessoas que ele usa. Mas a estratégia é a mesma. Quando a família está avançando, quando a igreja está avançando, surgem boatos para enfraquecer, para minar, para derrubar, para fazer parar, para gerar desânimo. Terceiro, o inimigo tentou paralisar a obra, destruindo o povo de Deus. Versículo 11, o que era que eles queriam? Matar. Nós vamos entrar e eles não vão nem saber. Quando eles verem, nós estamos lá dentro. Mas qual foi a atitude de Neemias diante disso? Qual foi a atitude de Neemias diante disso? Porque quando o inimigo ataca, a gente precisa contra-atacar o adversário. E como que você contra-ataca o adversário? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Contra-atacar o adversário, você não vai bater no irmão. Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós precisamos ter percepção espiritual para enxergar o fundo do copo. Quem está agindo por trás da situação? A Bíblia vai nos dizer, Paulo vai nos ensinar que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir as fortalezas. De quem? Do inimigo, do maligno. Qual foi a atitude de Neemias? Olha aí o versículo de número 13 e 14. Então, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. O que ele faz? Cada um vai defender sua própria família. Por quê? Olha, simples. Não tem como, não podemos ter igrejas fortes se não protegermos as nossas famílias. Por quê? Porque a igreja é constituída de famílias. Tem igrejas hoje que estão despencando. Templos bonitos, suntuosos, mas está despencando. Por quê? Porque as
famílias estão desprotegidas, porque não tem um sacerdote dentro de casa, não tem um líder dentro de casa, não tem um homem de Deus com comunhão com Deus dentro de casa. Todo mundo manda, o filho faz o que quer, a mulher faz o que quer. Não estou pregando o militarismo dentro de casa, mas estamos ensinando princípios bíblicos. Deus estabeleceu o homem por cabeça. O homem é o cabeça. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher e Cristo é a cabeça do homem. Ou seja, a direção vem de Cristo para o homem e do homem para a mulher e para o restante da família. Agora, se o canal com Deus está rompido, qual a direção que vem? Vem de onde essa direção? O canal com Deus está rompido. A direção era para vir de cima, porque a cabeça do homem é Cristo. O homem é a cabeça da mulher, diz a Bíblia. Cristo é a cabeça do homem. Se Cristo é a cabeça do homem, a direção vem do céu para o homem, vem de Cristo para o homem e do homem para o restante da família. Se o homem perdeu o contato, a comunhão com Cristo, a família está sem direção. Por causa de quem? Do sacerdote, que não tem vida com Deus. Aí o que acontece? Aí o diabo encontra a brecha e entra, faz bagunça e passa a governar a casa. De forma sutil, ele vai governando a casa. Quando você começa a depreciar aquilo que é sagrado e dar mais ênfase àquilo que é deste mundo, o diabo está começando a tomar conta da sua vida. Quando você diz assim, não, isso aí não tem nada a ver não. Ah, não, hoje é melhor final. Tem culto hoje, não, mas vamos todo mundo passear, vamos para o restaurante. Pastor, é pecado ir para o restaurante? Não, mas por que você não vai depois do culto? Pastor, é pecado ir para o restaurante? Não, mas por que você não vai na hora do almoço? Pastor, é pecado eu ir para a piscina, eu ir para a praia, eu ir passear? Não, não é. Mas por que você não vai num dia que não tem culto? Por que tem que ser um dia que tem culto? Ai, pastor, eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para ficar no Facebook, fuxicando da vida dos outros e postando scrap lá e dando risada, um monte de coisa. Mas para ler a Bíblia não tem tempo. Canal rompido, lar sem direção, família caminhando passos largos para uma apostasia espiritual. Por causa de quem? Do sacerdote. Não tem liderança. A igreja nunca vai passar por isso, porque o cabeça da igreja é Cristo. Ah, mas e a liderança dos homens? No dia que a liderança humana colocar Deus em segundo plano, Deus tira ele e põe um outro. Deus sabe o que é melhor para a sua igreja. Agora Deus trata com você, sacerdote da casa, se você não exercer o seu sacerdócio, como diz a Bíblia. Neemias então bota cada família para cuidar, cada um para cuidar da sua família, com arma. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com suas espadas e com suas lanças e os seus arcos. Neemias coloca o povo
de defesas empunhadas. Por que é que as famílias estão sofrendo? Porque está desarmado. Qual é a arma que nós temos? Oração, Bíblia, o sangue de Cristo. Pastor, a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é através da oração, da leitura bíblica. Se eu não vivo, se eu não oro, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não oro, não leio a Bíblia, eu não tenho comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, a minha família está correndo perigo. A brecha está aberta. Veja que o muro tinha brechas, mas tinha gente por detrás do muro esperando a investida do inimigo. Estava pronto. O problema é que o diabo hoje está tomando de assalto dentro das nossas casas. Irmão, presta atenção, porque o diabo não tá roubando do lado de fora, ele está roubando dentro da nossa casa. E se ele está roubando dentro da nossa casa, é porque o lar está desprotegido. Pastor, mas eu ensino a Bíblia para os meus filhos e eles não obedecem. Eles vão dar conta diante de Deus. O problema é que hoje a questão é outra. O problema é que hoje falta Bíblia, falta oração dentro de casa. Falta animar o povo para congregar, puxar a família para o que é espiritual. A gente puxa a família para o que é carnal, para o que é desse mundo. Para o que é espiritual não puxa a família. Está faltando. Está faltando. Está faltando vida com Deus. Que mais? Precisamos ter uma liderança firme e exemplar. Isso aqui é muito bom. Olha que bonito. Inspecionei. Quem inspecionou? Quem inspecionou? Você está com a Bíblia aberta? Quem inspecionou? Neemias. Quem era o líder? Quem inspecionou? Ele diz: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais. Que mais ele diz? Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e a vossa casa. Falta liderança forte, falta exemplo de liderança. Deixa eu perguntar para você que é filho. Você olha para o seu pai, e aquelas que são mães solteiras, eu não posso excluí-las. Você olha para o seu pai, e você olha para a sua mãe, e você vê um exemplo de homem de Deus ou de mulher de Deus a ser seguido? Não responde para mim não, responde para você. Seu pai ou sua mãe é homem ou mulher de Deus, que você olha assim e diz: meu pai e minha mãe é crente até debaixo d'água, meu pai e minha mãe estão acima de qualquer suspeita, são homens e mulheres de Deus. Falta exemplo dentro de
casa. Pai e mãe que não dá exemplo. Pai e mãe que não exerce liderança. Eu sabia que a mensagem não ia ter muito grito, muito glória a Deus e aleluia. Eu sabia disso. Eu já sabia disso e eu não estou preocupado com isso. Eu não prego para ouvir glória a Deus e aleluia. Eu prego para a glória de Deus, para edificar a sua vida. Seu filho, quantas vezes vê você de joelho em casa orando? Seu filho, quantas vezes vê você em casa lendo a Bíblia? Seu filho, quantas vezes em um momento de dificuldade ele ouve uma palavra vinda da parte de Deus dentro de casa por sua vida? Hoje não. A situação está difícil, é verdade. Ixi, Jesus abandonou nós. Esse negócio de ser crente aí, eu fui na conversa do pastor lá, olha, me dei mal. Não, irmão, é porque você não tem vida com Deus, é porque falta exemplo. A minha pergunta é: o que vai ser dos seus filhos? O que vai ser dessa juventude? O que vai ser dessas crianças e adolescentes? Porque um lar falido espiritualmente, irmão, pode ter muito dinheiro, mas se tiver falido espiritualmente, o que vai gerar? Vai gerar filhos falidos na vida espiritual, a menos que haja uma intervenção divina dentro dessa casa. Não tem vida, não tem vida, não tem exemplo. Papai ora não, senhor. Mamãe ora de jeito nenhum. Papai lê Bíblia, misericórdia, Bíblia lá em casa, não. A gente usa até o celular, que é para não gastar dinheiro para comprar Bíblia. O pai e a mãe oram junto? Orar? O que é isso? A única hora que tem lá em casa é a hora do relógio, que é oração de jeito nenhum. Orar, não. Meu pai não ora não, a única hora é do relógio lá. Meu pai e minha mãe não oram não. Lares falidos, filhos falidos, famílias destruídas. Como eu reedifico lares destruídos? Colocando a minha vida no altar. Pai e mãe. Tem pai e mãe que deixou de ser exemplo para o filho há muitos anos. Outros nunca foram. Nunca foram. Qual é o exemplo do pai e da mãe? Meu pai e minha mãe pagam as contas em dia, faz mais complicação. Meu pai e minha mãe botam comida dentro de casa, maravilha. Meu pai e minha mãe compram roupa para mim, trabalham. Meu pai e minha mãe é trabalhador, os dois, trabalhador, muito bom. E quanto à vida espiritual? Pai e mãe ora? Ora no Senhor. Pai e mãe jejua? Não, meu pai, o que ele mais faz é comer. Minha mãe então nem se fala, não pode ver uma barra de chocolate na frente dela. Meu pai e minha mãe só jejua quando está doente e perde o apetite. Aí não pode comer. Mas enquanto está saudável, jejuar para quê? E a gente diz que está tudo bem com Jesus. E a gente diz que está tudo bem com Deus. Na vírgula. A gente diz que tem comunhão com Deus. Chega na igreja, parece crente cheio da unção. Só que o problema é que Deus conhece.
levanta a mão na igreja e levanta a mão em casa para brigar com a mulher e com o marido. Dá glória a Deus alto na igreja, mas dá também em casa, brigando. Como é que vai construir, reedificar, se a vida espiritual está destruída? Não adianta. Pode trabalhar muito, pode batalhar muito, mas se a vida com Deus não estiver no lugar, é como colocar o salário, como diz no livro do profeta Ageu, num saquetel furado. Vai embora. Não sobra itiém, desaparece. Por quê? Porque a vida espiritual não está bem. Porque a vida espiritual não está bem. Quarto e último ponto para eu concluir, tá bom? Como vencer, então, o medo e seguir adiante, mesmo diante da oposição do inimigo? Neemias nos dá 7 princípios. E eu falo sobre eles e a gente encerra. Amém? Versículo 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Primeiro princípio: volte-se para a obra de Deus e faça a sua parte. A gente cuida muito da vida dos outros e cuida quase nada da nossa. A gente diz assim: olha, fulano não está orando. Olha o vídeo do culto e diz: olha, fulano não foi. Mas ele também não. Volte-se para a obra de Deus. Faça a sua parte. Neemias disse: quando os inimigos descobriram que a gente já sabia e que Deus já tinha frustrado o plano deles, o que nós fizemos? Voltamos para o muro. O trabalho é lá. Voltamos para a obra. Neemias não ficou perdendo tempo, voltou para a obra, voltou para o trabalho. O inimigo se levantou, não importa, trabalhe, faça a obra de Deus, ele vai se levantar mesmo. Segundo princípio, mantenha as mãos ocupadas e os olhos abertos. Versículo 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Cada um fazendo o seu papel. Como? Mantendo as mãos ocupadas. Mão ocupada aqui é estar pronto para a batalha. Aí hoje, pastor diz assim: tu vai pregar hoje. Pastor, não preparei a mensagem. Não preparou por quê? Não, porque eu não sabia que ia pregar. É? E tu não ora não, não lê Bíblia não, não estuda não tem vida com Deus não? Eu vou falar, eu vou apertar.
ciclano vai orar e o Beltrano vai cantar para recolher a oferta. Pastor, pelo amor de Deus. Não tem um hino. Mas como não tem hino? Tu não canta. Tu não é cantor. Tu não canta, tu não é levita. Tu não tem a chamada e o ministério para louvar e adorar a Deus. Como não tem? Como eu saio para a batalha sem a arma? É a mesma coisa de crente que vai para a oração e não leva a Bíblia. Ô irmão, isso me deixa no osso, não me deixa nem na carne. Como que a gente vai para um culto de oração e não leva a Bíblia? Como que eu vou para um trabalho espiritual e eu vou desarmado? Como eu posso proteger a minha casa das artimanhas, das armadilhas e dos ataques do inimigo se eu não tenho a Bíblia nem na mão e nem no coração, nem na vida? Porque se eu não tenho na mão e no coração, eu muito menos na vida. Perceba que o nosso cristianismo, a nossa vida cristã, ela está um pouco distante da realidade bíblica. Viu por que eu disse que muitos crentes hoje é aquele crente da geração Nutella? Eu quero servir a Deus assim. Não, mas para que palavra na igreja? Para que uma hora de mensagem? Pastor, fala 15 minutos só, vamos só cantar, e cantar, e cantar. Muito bom. Aí você fica crente anêmico na vida espiritual e o diabo faz a maior bagunça na tua vida. Eles estavam trabalhando e vigiando. Nós estamos aqui trabalhando, mas se o inimigo vier, nós estamos prontos para a luta. Irmão, se cair uma pessoa endemoniada hoje dentro da igreja, pode contar nos dedos quem vai lá para pôr a mão para expulsar. Fica esperando um pastor, cai lá no meio da igreja, a pessoa morre, aqui até o pastor chega lá, daqui do púlpito até chegar lá no fundo da igreja, mas não tem por quê? Porque não ora. Ai meu Deus, que eu endemoniado. Eu já vivi situação dentro da igreja, Deus está pregando, e Deus mandar eu descer do púlpito, pôr a mão sobre a pessoa que estava na primeira fileira. Quando eu botei a mão na cabeça da mulher, ela caiu endemoniada, os crentes que estavam do lado correram tudo. Porque não está pronto, não vigia, não ora. Crente que tem medo do diabo manifestar é porque não tem vida de oração. Porque ele pode, você pode estar onde estiver, irmão. Se cair alguém demoniado do teu lado, bota a mão, expulsa. Ele tem que sair em nome de Jesus. Se você tem vida com Deus. Eu vou ligar para o pastor. Se ligar para mim, eu vou expulso o demônio e dou uma surra no crente. Misericórdia, irmão. Senta aqui comigo, crente, vamos conversar. Leva uma surra de Bíblia. Vamos seguir para a gente terminar? Quem quer que eu termine, diga amém. Ninguém quer que eu termine, não. Versículo 18, a parte B. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Neemias dizendo, tinha um camarada lá para tocar trombeta, estava junto dele. O que é isso? Mantenha o ouvido bem afinado para um chamado de emergência, porque às vezes ele pode chegar. E se eu não estou pronto, como que eu vou fazer? Irmão, tem hora que pode acontecer algo na sua vida de você ter que sair correndo de dentro de casa para orar por alguém que está numa situação difícil. Não vai dar tempo de você jejuar, não vai dar tempo de você dobrar o joelho e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, vai dar tempo não. Tu vai ter que sair correndo. Eu vivi uma situação certa feita,
ligaram para ir orar por alguém que estava com uma perturbação mental. Eu chamei um presbítero, liguei para um presbítero, não foi o João Paulo, tá bom? E nem o Gilberto, faz muitos anos. Pelo amor de Deus. Mas vai dizer, foi o João. Não, João não. João é homem de Deus, Gilberto também. Os obreiros da igreja, graças a Deus, são homens de Deus. Eu recebi a ligação, e aí liguei para um presbítero, um obreiro da igreja. E aí eu disse para ele, irmão, eu acabei de receber uma ligação, e para ir orar por alguém que está sofrendo uma perturbação na mente, e eu quero que o irmão venha comigo. Não é prudente eu ir sozinho, e eu preciso que o irmão venha comigo. Pastor, pode ser daqui 40 minutos, porque eu acabei de colocar o feijão no fogo. Ô irmão, eu disse para ele, querido, fique com o teu feijão, porque eu vou lá sozinho mesmo. Eu tive que chamar uma irmã do círculo de oração para ir comigo, uma senhora para ir comigo, porque um obreiro estava cozinhando feijão. Pode? É a realidade hoje, infelizmente. Tem muito obreiro, mas pouco obreiro. Tem muito com nome de obreiro, mas poucos preparados para exercer a função. Ô irmão, se é comigo, meu pastor me liga, ô Hélio, preciso que tu venha aqui, porque eu tenho uma, pastor, eu nem falo para ele que eu botei o feijão no fogo, eu já desligo logo, estou indo aí. Porque vai o pastor da igreja, um membro, ligar para ele, e ele dizer, irmão, eu acabei de botar o feijão no fogo, você espera? Vai o pastor dizer isso para ele? Ele só não chama o pastor de santo. E se ele tiver uma cruz, ele prega o pastor na cruz, crucifica o pastor. Para você ver como está a igreja dos nossos dias. Porque o diabo tem bagunçado em muitos lares. Por quê? Porque as famílias estão ao léu. Não tem liderança espiritual dentro de casa. Tem pai e mãe que trabalha muito, supre tudo na vida material, mas não supre nada na vida espiritual. Quarto, fique perto uns dos outros. Olha o 19. Olha o 19. Neemias diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. Estava muito longe. Tem que estar mais perto. Tem que estar mais perto. A igreja hoje se reúne, ela só está junta no culto. Depois do culto, cada um no seu quadrado. Na obra de Deus, hoje, cada um faz o seu e acabou. Não, irmãos, nós precisamos estar mais juntos. A obra é grande, é extensa, precisa haver mais unidade, tem que haver mais união. Está muito distante um do outro. Vou seguir. 5. Quinto ponto: trabalhe na medida das suas forças. Versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Dividiu o povo, e eles trabalhavam assim: metade com arma na mão, metade trabalhando na reconstrução do muro. Cansou? Troca. Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro.
Eu preciso contar com o presbítero João Paulo comigo, e nós dois com o presbítero Gilberto com nós dois, os demais obreiros uns com os outros, a igreja uns com os outros. Precisamos contar uns com os outros. Irmão, eu não posso fazer, o irmão pode me ajudar. Eu vou usar um exemplo muito recorrente no nosso dia a dia, na nossa cultura, aqui no Japão. A gente faz muito transporte, mukai. Se eu tenho um carro e eu posso trazer alguém, por que eu vou deixar uma pessoa só trazer todo mundo? Por quê? Aí às vezes o irmão, para não pedir para ninguém, ele faz 2 viagens. Ô irmão, por que não liga? Irmão, o irmão pode me ajudar? Vou responder por quê. Porque tem muita gente disposta a fazer enquanto não tem necessidade. Mas quando surge, se precisar de mim, liga para outro. Conta comigo não. Assim é para outras coisas dentro da igreja. Por que um só tem que fazer? E o que nós vivemos hoje? Qual é a realidade que a igreja vive hoje? Poucos fazendo muitos. Poucos fazendo muito. E muitos fazendo nada. Não seria melhor dividir? Muitos fazendo cada um pouquinho. 6, precisamos confiar em Deus, mas também temos que ser cautelosos. Veja versículo 20, parte B. Vou ler o versículo todo para você compreender. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. 22 e 23. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Neemias usa essa expressão de não largava as vestes, por causa das vestes que naquela época eram vestes esvoaçantes, eram vestimentas muito longas, e que eles precisavam estar sempre prontos para a batalha. Então o que eles faziam? Eles erguiam as vestes e prendiam um cinto. Quando não estavam usando um cinto, então eles seguravam um pouco as vestes. Para quê? Para que eles tivessem mobilidade em um momento de emergência, tivesse que correr, tivesse que fazer um movimento brusco. Então eles tinham liberdade de movimento. Mas eles estavam deitados, mas estavam deitados com as armas do lado, pronto para a batalha. Eu preciso confiar em Deus, mas eu tenho que ser cauteloso. E aí entra o projeto da família. Eu confio em Deus e eu sei que Deus supre as minhas necessidades, mas eu preciso fazer um programa de economia financeira. Se eu ganho 500, eu não posso gastar 600. Eu tenho que gastar 400 para gastar muito. Eu preciso me programar. Ah, mas Deus vai suprir. Então entrou 500, eu gasto 500. Precisa haver um controle, um programa, um projeto. Porque senão surge uma situação difícil. Irmão, você precisa entender uma coisa: a gente tem que ser igual a formiga. Ela trabalha e guarda no verão, porque vai chegar o inverno.
No inverno ela não sai, no inverno ela está na toca, ela está no ninho, ela está lá dentro do formigueiro, mas ela tem comida estocada. Nós temos que ser assim, porque o inverno na nossa vida chega. Eu preciso ter para a minha vida espiritual reservas, mas eu também preciso ter na minha vida material. Eu não sei o que pode acontecer. Hoje eu tenho saúde, trabalho bem, faço muitas horas extras, mas amanhã eu posso estar enfermo. E como vai ser nesse dia? Quem vai cuidar de mim? Então eu preciso guardar. Eu preciso me programar. De repente surge uma situação de emergência, alguém ficou doente na família. E aí? Não tem dinheiro para o médico porque gastou tudo. Como vai ser? Neemias nos ensina. Eu tenho que confiar em Deus, mas eu tenho que ser cauteloso. Para encerrar, empunha as armas de combate. Você tem que estar preparado, mas temos que ter uma certeza: a vitória, ela não vem das nossas forças, a vitória vem sempre de Deus. Neemias vai nos dizer, no versículo 15: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Versículo 20: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Você tem que estar pronto, armado, preparado para a batalha, mas a vitória vem do alto. Amém? Fica de pé, por favor. Vamos orar e agradecer ao Senhor.